Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a essa aula da nossa sessão de mentoria. E essa aula aqui é uma resposta à nossa aluna Carolina, aqui de Juiz de Fora. E ela me passou uma dúvida, né, sobre ela ter um produto para vender para pessoas que são síndicos. Então eu vou criar um público aqui, passo a passo, para você entender como que cria, né, uma sugestão, não é uma regra, mas uma sugestão da criação de um público para síndicos. Então vamos lá, eu vou vir aqui em públicos, né? Aqui você sabe chegar, público salvo. Então vamos lá. Nome do público, posso pôr o nome que eu quiser. Isso aqui você já aprendeu lá na nossa aula de criação de público. Mas eu vou colocar aqui síndicos. Síndicos JF. Síndicos JF. Como é um público, a gente poderia até colocar tipo Zona da Mata, pegar outras cidades aqui próximas. Então eu posso, por exemplo, colocar aqui, vou colocar mais cidades aqui, ó, Síndicos Zona da Mata, tá? Vou colocar aqui eu não preciso preencher, vou colocar aqui, ó, nessa localização, vou tirar Brasil, vou colocar aqui, ó, Juiz de Fora, que é a minha cidade aqui. Como eu sei que existem outras cidades aqui pequenas, próximas, e que não vão ter acesso a esse curso, né, para síndicos, e esse curso vai ser ministrado aqui na nossa cidade, que é uma cidade referência em toda a região, eu vou colocar outras cidades aqui próximas que podem interessar a esses síndicos virem aqui de fora consumir esse curso. Então vou colocar aqui, por exemplo, Ubá, vou colocar aqui, ó, Visconde do Rio Branco, vou colocar aqui algumas sugestões, tá? Ó, Santos Dumont. Vou colocar aqui também, ó, Barbacena, não está tão perto, mas as pessoas vêm aqui em Juiz de Fora. Vou tirando esse raio de 40 km, tá vendo? Ó, vou tirando isso aqui apenas na cidade atual. Deixa eu colocar mais uma aqui, Ubá, Visconde do Rio Branco, Santos Dumont. Vou colocar aqui Coronel Pacheco. Pronto. Vou colocar, mas poderia colocar quantas cidades eu quiser, considerando esse raio aí de 50, 100 quilômetros com o nome da cidade, ok? Bom, vou aqui para baixo. A idade. A idade de síndico não é uma regra, tá? Esse aqui tem síndico, você pode conhecer síndico aí com 20 anos, com 25 anos, mas o que o Facebook, a Audiência Insights, fala para a gente lá, essa ferramenta que você já aprendeu também lá no curso, é que, na média, os síndicos têm acima de 35 anos. Tá? Então, eu vou colocar aqui 35. Ah, rapaz, mas eu conheço síndico de 21, 22, 25. Cara, mas é a minoria. É o que o Facebook está falando para a gente. Tá? Então, eu vou colocar aqui 35 e com idade máxima aqui 65 mais. Posso, se eu sei que, né, se eu já trabalho com esse nicho de mercado, e eu já identifico, o Facebook ele te dá um insight, ele não está falando que é assim, um fato que é 100% real, ele te dá um insight, que é uma ideia. Se você está no ramo de mercado, você está vendendo esse produto, você sabe que a maioria dos seus clientes, por exemplo, nesse caso, são acima de 40, então não segue o insight do Facebook, vai pelo que você já está acostumado no mercado. Tá? O Facebook fala 35, mas se você vende, né, a todo momento você só vendeu para pessoas acima de 40, então vai lá e coloca os 40 anos. Aqui eu vou deixar 35. A gente acha que é só homens, né? Síndicos são só homens. Não, mas tem muita síndica mulher. O que o Facebook fala é o seguinte, na média, tá? 75%, ali 75%, beirando 68%, 75% são homens e o resto 30%, 35% são mulheres. Eu vou deixar todos, tá? Mas o que acontece nesse caso aí? O que é o certo? É você pegar o seu orçamento, por exemplo, eu vou abrir aqui. É você criar dois públicos diferentes. Vamos imaginar que você tem um orçamento de R$100 para gastar com essa campanha, né? Então vamos lá. Então, se você sabe que 70% é homens e 30% mulheres, você não precisa simplesmente descartar suas mulheres. Você pega os seus R$100, você cria dois públicos. Pode ser até com a mesma idade, mesma localização, você cria o público masculino e você cria um público feminino. E o que você vai fazer? Você vai pegar feminino, você vai pegar
70%, se ele é 70%, você sabe que o Audience Insights está falando que ele é 70% e o público feminino é 30%, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu orçamento e vai fazer a mesma divisão que o Facebook Audience Insights está falando, ou seja, você vai colocar R$70 para o público masculino e R$30 para o público feminino. Dessa forma você consegue otimizar o seu orçamento. Tá? Se você pegar os R$100 e jogar para os dois igual, o que ele vai fazer? Ele vai jogar R$50 para cá e R$50 para cá. Pode dar certo? Pode. É o que eu estou falando que não é uma regra, mas é uma coisa, é uma prática que se faz muito no mercado. Você vai lá no Facebook Audience Insights, pesquisa o gênero, pesquisa a idade. Se você não quiser descartar um determinado gênero e idade, você mantém ele na sua estratégia de marketing, porém com um orçamento reduzido, que aí você consegue otimizar os seus resultados, tá bom? Bom, vamos voltar aqui para o Facebook. Então eu vou deixar esse aqui, eu não vou criar esses dois públicos, tá? Esse aqui foi só para você ver. Vou colocar aqui, ó, português, né? Vou deixar todos, 35, 65. E aqui nos interesses eu vou colocar o seguinte, também não é uma regra, tá? Mas o que a gente vê é o seguinte, a pessoa que ela é síndica, ela mora no prédio, lá no condomínio, e normalmente são pessoas casadas. Então, essa estatística ela também é esmagadora lá no Facebook Audience Insights. Acima de 85% das pessoas que têm interesse nesse tipo de mercado são casadas. Então, eu venho aqui nos dados demográficos, vou colocar aqui, ó, relacionamento, pessoas casadas, ó, estado de relacionamento, casado. Eu poderia escolher outras coisas aqui? Poderia, mas é um público um pouco aberto, né? Não dá para você ter uma noção muito assim, específica do que esse público procura na internet, o que eles fazem. No Google é um pouquinho diferente. Aqui a gente está falando um público para Facebook. No Google, esse público teria uma segmentação diferente, lá baseado em quê? Em palavras-chave. Tá? Aqui eu estou criando esse público para o Facebook. No Google é diferente. Então, o que eu posso colocar aqui? Bom, a primeira palavra que eu vou buscar é síndico. Vamos ver se ela existe. Síndico. Apareceu aqui, ó, interesse em síndico. Então, são pessoas que estão ligadas a esse tipo de negócio. Ou elas são síndicas, ou elas trabalham em administradoras prediais. Bom, outro nome que eu posso colocar aqui, por exemplo, são, vou colocar aqui condomínio. Condomínio. Ó, já apareceu aqui, ó, condomínio. E se eu clicar aqui em sugestões, ó, zelador, investimento em imóveis, não, deixa eu ver aqui. Condomínio apareceu de novo. Deixa eu colocar aqui, ó, condomínio fechado. Deixa eu ver o que mais que ele me dá aqui de ideia. Vigilância. Tem um outro também que é legal a gente colocar, a gente pode pôr aqui, ó, limpeza e acho que manutenção. Limpeza e manutenção. Serviço de limpeza e manutenção. O que isso quer dizer? É que eu estou mandando o meu anúncio para pessoas que trabalham com limpeza, serviço de limpeza e manutenção? Não. Aqui são interesses. Então, são pessoas que estão ligadas ou participando de perfis e páginas que fazem serviços de limpeza e manutenção. Provavelmente são pessoas que aí trabalham com manutenção predial, né? Seja lá de condomínio ou enfim, qualquer outro tipo de empreendimento. Segurança, alarme, a gente pode colocar esse aqui, ó, alarme. Bom, aí eu vou vendo essas sugestões aqui do Facebook, mas em via de regra eu colocaria só isso aqui e deixaria aberto. E colocaria palavras-chave no meu anúncio, né? Como curso para síndico, aí coloca um síndico bem grande, né, para realmente a pessoa ver que aquilo lá é um anúncio para síndico. E deixaria só esses interesses aqui. Se eu colocar mais dados demográficos aqui, eu posso confundir o Facebook. Então, neste caso, que a gente não tem tanta informação sobre o público, eu deixo dessa forma assim, ok? No Google, eu faria a mesma coisa, porém, eu colocaria palavras-chave, eu compraria palavras-chave que teriam a ver com o universo do síndico, por exemplo. Então, você pode colocar jardinagem, manutenção elétrica, manutenção por exemplo, caixa d'água, coisas que estão relacionadas ao quê? À vida de um síndico. O que o síndico buscaria no Google? Quais são os produtos, os serviços, né? Então, tudo isso você tem que se coloca como um síndico de um prédio, quais são os problemas que essa pessoa pode enfrentar no dia a dia
e o que ela buscaria no Google. Para esse tipo de trabalho, eu usaria, melhor seria um anúncio no Google, tá? No Google Ads, porque ele vai ser muito mais assertivo do que o Facebook, tá? Mas para o Facebook, eu acho que dessa forma que está aqui, é um público que você pode estar fazendo aí um teste. Lembrando que público-alvo, você tem que criar vários, então tem que testar vários tipos de público. Eu posso criar tanto esse público aqui, como posso criar o público de mulheres também separado, e posso colocar mais segmentações aqui. Tá joia? Bom, espero que eu tenha sanado a dúvida aí. Se ficar mais dúvida, é só comentar embaixo desse vídeo aqui e mandar mais uma mensagem aqui na nossa sessão de mentoria. Tá joia? Forte abraço e até mais.